Vamos lá então. Então, o exercício que eu vou fazer primeiro é o exercício 1 da página 271. É o exercício da seção 9.5, né, que é de gráficos. Então, ele a função, né? F de x igual a x ao cubo menos 3x quadrado mais 3x. Então, o primeiro passo para fazer o gráfico é a gente encontrar o domínio, né? O domínio desse polinômio aqui são os reais. O domínio de todo polinômio são os reais. Então, não tem nenhuma restrição do domínio. A gente já pode pular para o segundo passo, que é a gente analisar a derivada, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular a derivada. A derivada aqui fica no termo x ao cubo, a gente tomba o expoente, né? E tira uma unidade aqui do expoente. Então, tombou o 3, fica 3. Tira o 3 menos 1, ficou 2. Então, fica 3x ao quadrado. Fazendo a derivada do segundo termo, né? A gente conserva o número que é menos 3. E aí a gente tomba o expoente, ó. Fica menos 3 vezes 2, menos 6. Aí aqui a gente tira uma unidade do expoente, fica 1. Então, fica menos 6x. Agora, fazendo a derivada do último termo, né? Aqui em cima não tem nada, é como se fosse 1, né? Aí 1 menos 1 dá 0. Então, x elevado a 0 fica 1. Então, fica só um número. Então, a derivada fica 3x quadrado menos 6x mais 3. Aí, depois de calcular a derivada, a gente precisa achar a raiz dela, se existir, né? Então, é uma função de segundo grau. Basta a gente calcular aqui o discriminante e depois encontrar a raiz. Então, o delta fica b quadrado, né? Que é menos 6 ao quadrado, que dá 36, menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que também é 3. Então, fica 36 menos 3 vezes 4, 12, vezes 3, 36. 36 menos 36 dá 0. Então, quando o delta é 0, a gente tem que a função de segundo grau possui uma única raiz. É só calcular aí que a gente vai ver que é só uma raiz mesmo. Então, x é igual a menos b, o b já é menos 6, vezes menos fica mais, né? Então, dá 6, mais ou menos a raiz de delta, que é 0, sobre 2 vezes a. O a é 3, 2 vezes 3 dá 6. Então, x é igual a 6 sobre 6, que dá 1. Certo? Então, essa é a única raiz. Além disso, agora, depois de achar a raiz, a gente vai analisar o gráfico dessa função de segundo grau para a gente saber onde que ela é positiva e onde que ela é negativa. Porque onde que ela for positiva, onde a derivada é positiva, a função principal é crescente. Onde a derivada é negativa, a função principal é decrescente. Só que como o termo a da derivada é igual a 3, que é positivo, quer dizer que essa função de segundo grau aqui tem concavidade para cima. E como a única raiz dela é 1, então ela é sempre positiva, né? Ela faz isso aqui, ela é sempre maior que zero, né? Aqui antes do 1, chega aqui no 1. Ela encosta no eixo x e depois volta a crescer de novo. Então ela é positiva antes do 1 e positiva depois do 1. Então antes de 1 ela é crescente, depois do 1 ela é também crescente. E como a função f é contínua no 1, né? Então a gente tem que 1 não é ponto de máximo nem de mínimo local, porque a função está crescendo. Ela é crescente aqui antes do 1, né? Ela vai ser alguma coisa parecida com isso, né? Ela está crescendo antes do 1, quando chega no 1 é ponto de... a derivada é 0, né? Depois do 1 ela volta a crescer. Então ela não é nem máximo nem mínimo local. É um ponto de Cela, né? Conhecido como ponto de Cela. Vamos lá, então. Agora aqui o terceiro passo é estudar a f duas linhas de x, né? Então a gente já tinha calculado a f' de x, que deu, né, o resultado 3x quadrado menos 3x mais 3, e agora a gente deriva novamente para achar a f duas linhas. Então é só fazer como a gente fez antes. Derivada de x ao quadrado é 2x. Como já tem 3, fica 3 vezes 2, né? Dá 6x. Derivada de x é 1, então fica só menos 6. Derivada de 3 é 0. Então f duas linhas de x é igual a 6x menos 6. Aí a gente precisa encontrar as raízes de f duas linhas, né? F duas linhas então vai ser igual a 0 quando 6x menos 6 for igual a 0. Mas isso quer dizer que x é igual a 1. Então, nosso x aqui igual a 1 é o ponto de inflexão, né, da f duas linhas,
desculpa, é o ponto de inflexão da f. Como ele é, na verdade, a gente vai ver se ele é um ponto de inflexão, desculpa. Aí a gente vai estudar, então, a f2'. Como o coeficiente a aqui é igual a 6, que é maior que zero, isso aqui é uma função de primeiro grau, né? É uma reta. Como a é maior que zero, a igual a 6 maior que zero, quer dizer que a f2' é crescente. Então, a raiz dela aqui é 1. E, então, antes do 1, ela é uma reta que passa aqui no 1, né? E é crescente. Então, antes de 1, ela é negativa. Aqui no 1, ela é igual a zero. Depois de 1, ela é positiva. Isso quer dizer o quê? Sempre que a f2', né? Onde ela é negativa, a concavidade da função principal é voltada para baixo. Onde ela é positiva, a concavidade é para cima. Então, como a mudança de concavidade aqui, quer dizer que o 1 é ponto de inflexão, certo? Agora, o quarto passo seria calcular o limite quando x tende a P, sendo que P ou é um extremo do domínio, né? Ou então ele é um ponto no meio do domínio onde a f não é contínua nele. Mas a gente já viu que o domínio da nossa função é todos os reais. Então não tem nenhuma restrição nesse domínio. Por isso a gente pula esse passo. Aí o passo 5 é calcular o limite quando x vai para mais e para menos e para mais ou menos infinito da nossa função. Aí o que eu fiz aqui? Nossa função é x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x. A gente vai colocar o termo de maior grau em evidência, né, que no caso é o x ao cubo. Aí fica coloquei aqui o x ao cubo em evidência, então fica x ao cubo dividido por x ao cubo, 1. Aí menos 3x quadrado dividido por x ao cubo, aí fica menos 3, né? X quadrado dividido por x ao cubo, fica só 1 sobre x. Então fica menos 3 sobre x. Aí 3x dividido por x ao cubo, vamos lá. Aqui, ó. Vou escrever aqui, para não ficar só falando sem fazer conta, né? Então fica 3x sobre x ao cubo é igual a 3. Aí aqui em cima é 1, né? Aí é só... Eita, fica direito. Vamos lá. X quadrado sobre x ao cubo. É x, aí aqui o expoente de cima menos o expoente de baixo, né? Fica 2 menos 3, que é igual a x elevado a menos 1, né? 2 menos 3, menos 1. X elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x. Por isso aqui fica 1 sobre x. Agora, ali, a última parte é x sobre x ao cubo. Então é igual a... Conserva a base e subtrai os expoentes. Aqui é 1. Então fica o expoente de cima menos o de baixo, que é 3. 1 menos 3 é menos 2. Agora é só inverter a base. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Então fica 1 sobre x ao quadrado. Por isso aqui é x ao quadrado, 1 sobre x quadrado. Aí o 3 a gente não mexeu com ele, só repete. Tá bom? Beleza, então a gente fez isso aqui, colocou o termo de maior grau em evidência, e agora é só calcular. Quando o x vai para mais infinito, o que acontece com esses... Na verdade, quando vai para mais infinito ou menos infinito, esses dois termos aqui zeram, né? A gente está dividindo um número fixo, que é 3, por um número muito grande, dependente do sinal. Então, quando aqui, por exemplo, é 1 milhão, isso aqui vai ser um número muito perto de zero, assim como esse aqui. Esse termo que está dividido por x ao quadrado. Então, esses dois aqui vão tender a zero. E o que acontece? Quando o x tender a mais infinito, aqui a gente tem elevado ao cubo, né? Um número positivo vezes ele 3 vezes, é um positivo vezes positivo vezes positivo. Dá um número positivo. Como ele é muito grande, então é um número muito grande positivo. Então, quando o x tender a mais infinito, o que vai mandar é esse termo aqui, porque aqui dentro vai ficar 1 vezes um número muito grande positivo. Ainda é um número muito grande positivo. Então, quer dizer, quando x tende para mais infinito, a nossa função vai tender para mais infinito. Quando tende para menos infinito, a explicação é a mesma. Esses dois termos zero, né? Que eu já tinha falado. Aqui dentro fica só 1, então. E aí a gente está
é o cubo de um número muito grande em módulo, só que negativo. Então, o número negativo vezes ele 3 vezes fica menos vezes menos mais vezes menos menos. Então, é um número em módulo muito grande, só que o sinal dele é negativo. Então, o nosso termo todo está indo para menos infinito. Então, quer dizer que quando x vai para mais infinito, a nossa função vai para mais infinito. Quando x vai para a direita, né? Nossa função vai para mais infinito. Quando ele vem para a esquerda, nossa função vai para menos infinito. E agora, então, com essas informações, a gente já consegue traçar o gráfico da nossa função. Vamos lá. Na verdade, a gente ainda tem mais um passo, né? Que esse é o último passo. Quando possível, né, a gente precisa calcular as raízes da nossa função principal. Vamos tentar calcular as raízes dessa função. Essa função é uma função cúbica, né? Então, primeiro de tudo, eu tentei chutar uma raiz para ela. Vamos chutar 1. Vamos ver se 1 é raiz. F de 1 é igual a 1 ao cubo menos 3 vezes... desculpa, eu estou confundindo a função. Não é raiz, né? Vamos lá. 1 ao cubo menos 3 vezes 1 ao quadrado mais 3 vezes 1. Aqui dá 1, né? Menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3 zero. Dá 1. Mas aqui já dá pra ver que zero é a raiz dessa função. Por quê? Todos os termos aqui são acompanhados de x. Não tem nenhum termo que não é acompanhado de x. Vamos ver quanto que dá f de zero, então. Quando a gente faz a f de zero, aqui zero, esse termo zero, esse termo zero. Então ele é igual a zero. Certo? Aí a gente já consegue então pôr o x em evidência aqui nessa função. Vai ficar x vezes x quadrado menos 3x mais 3. Aí se vocês tiverem dificuldade em colocar termos em evidência, vocês podem perguntar para mim ou para a professora depois, tá bom? Então a gente tem x, né? E aqui dentro a gente tem uma equação de segundo grau. Aí vamos tentar achar a raiz dessa equação. Vamos lá. Delta é igual a b quadrado menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 3. Então aqui vai ficar 9 menos 3 vezes 4, 12. 9 menos 12 é menos 3, que é menor que zero. O delta ser menor que zero quer dizer que essa equação de segundo grau, né, não possui raízes reais. Então, a única raiz dessa função é o zero mesmo. Certo? Então a gente tem que f de x é igual a zero quando x é igual a zero. Zero é a única raiz dessa função. E agora a gente vai traçar o gráfico dela. Vamos lá traçar o gráfico então. Deixa anotado aqui, porque não tem como deixar no quadro, né? Porque ele é pequeno. Então, a primeira informação que a gente obteve foi que a nossa função ela é crescente antes do 1 e crescente depois do 1. Ou seja, ela é sempre crescente. Vou marcar 1 aqui. Ela é sempre crescente. Além disso, né? A gente viu que a concavidade dela é voltada para baixo antes do 1 e voltada para cima depois de 1. Então, é alguma coisa assim, né? Concavidade para baixo antes do 1, concavidade para cima depois do 1. E a gente também viu que a raiz dela é no x igual a zero. Então, essa aqui é a única raiz dela. A f de 1 a gente já tinha calculado também, e a f de 1 é 1, né? Porque aqui fica menos 3 mais 3 dá 0, e a f de 1 é 1. Certo? Vou marcar aqui. F de 1 é 1. Ok. Então a nossa função, ela vem crescendo aqui, né? E além disso, quando ela vai para lá, quando ela vai para a esquerda, o limite quando x vai para menos infinito dela é menos infinito, ou seja, quando ela vem para cá, para a esquerda, o y dela também vai decrescendo, né, para menos infinito, com a concavidade para baixo. E quando ela vai para mais infinito, ou seja, quando x vai para a direita, o y também vai crescendo para mais infinito. Aí a gente tem que ir isso aqui.
1 é ponto de inflexão, né? Além disso, aqui é F. Ou seja, joga a concavidade para baixo, né? Indo para menos infinito, que a gente calculou o limite. Aí quando chega aqui no 1, muda a concavidade para cima e vai para mais infinito. Aí o gráfico é mais ou menos assim. Eu não sou muito bom para desenhar não, mas o gráfico é esse.